Graça e paz, querido. Boa noite. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo essa live. Muito feliz em recebê-lo e poder comemorar junto com você esse momento de Páscoa, um momento de ressurreição, momento onde Deus manifesta o seu amor para nós. Eu quero compartilhar com você algo que talvez você esteja acostumado a ouvir ou não, mas no momento em que está tudo correndo bem, é fácil acreditar em Deus. Mas no momento em que não vemos a mão de Deus a nosso favor, então é difícil acreditar no Senhor. E eu acredito que no momento em que Jesus se doou, pois Jesus não foi assassinado, ele não foi morto, ele se entregou, ele não foi assassinado. E nós cremos que nessa entrega, então houve a nossa libertação. Saiba que Jesus, quando se entregou, talvez os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Há uma linha na teologia que entende que Judas, ao entregar Jesus, imaginava que Jesus iria manifestar o milagre para então se livrar desse momento. E quando ele se deu em si, que Jesus não faria nada e ele realmente foi preso e foi levado à morte, então ele caiu em si e houve as consequências do ato dele, né? Foi então que ele se matou. Eu acredito que muitas vezes nós não vemos o mover de Deus acontecer, não estamos vendo as coisas acontecer, e quando nós não vemos acontecer é difícil acreditar. Mas quando nós então começamos a ver o mover de Deus, então nós passamos a acreditar no nosso coração, e o nosso coração então se alegra quando nós vemos os sinais e as maravilhas. Mas eu quero falar com você hoje justamente no momento em que nós não conseguimos ver, porque há muitos momentos da nossa vida que nós não conseguimos enxergar os momentos em que Deus não está manifestando os sinais. Então, esses momentos é que nós precisamos acreditar. E eu creio que nesse momento em que Jesus se entregou, deu a sua vida, por nós, eu creio que os discípulos entraram em crise, Cada um foi para um lado. Pedro, então, o negou 3 vezes, voltaram a ter o seu trabalho novamente, enfim, entraram em crise, porque eles achavam que Jesus iria instituir um reino ali, talvez, porque ele veio para reinar, Ele veio para instituir o seu reino, mas não o reino físico, mas sim o reino espiritual. Nós sabemos que ele ainda virá instituir o seu reino, mas naquele momento os discípulos achavam, ele vai agora derrubar o reinado, ele vai agora instituir o seu reino, então nós vamos desfrutar do reino de Cristo. Mas não era o momento era de entrega. E talvez você vive nesse momento agora, um momento em que você talvez não está vendo o agir de Deus, não consegue acreditar no amor de Deus, não sabe o que é sentir o amor de Deus, não sabe como sentir o amor de Deus, e você fica preocupado, incrédulo, com o seu coração entristecido. Sabe por quê? Porque você olha em homens referência, muitas vezes essas referências são ruins, muitas referências que você tem com pessoas cristãs até mesmo, que você teve negócios, ou que você acreditou, ou que essa pessoa desamparou, desanimou você, essa pessoa tirou o seu foco de Deus, e você ficou tão desacreditado por confiar em pessoas, e aí você passa a desacreditar em Deus também. Então, há momentos como esse, como os discípulos passaram, no momento da Páscoa, o momento em que Jesus foi levado, e nós sabemos que ao 3º dia ele ressuscitou, mas houve aquele momento em que os discípulos estavam em crise, em que as pessoas estavam desoladas,
estavam ali desanimadas, pessoas estavam naquele momento entregues e dizendo: o que irá acontecer agora? O que irá acontecer? O que vai se passar daqui para frente? Eu não vejo o meu rei, o meu redentor, aquele que era uma esperança para mim, aquele que veio com a palavra de sabedoria, aquele que fez muitos milagres, Jesus que curou os enfermos, que ressuscitou mortos, aquele que mostrou o caminho, aquele que é o pão da vida, aquele que se mostrou, né, o rei dos judeus, o rei, né, para todos nós, aquele que trouxe uma nova esperança para nós, aquele que trouxe alegria novamente, né, de repente estava ali preso, cativo, estava sendo levado para ser crucificado, estava sendo levado para a morte. E muitas vezes nós pensamos e vemos esses momentos em que Jesus para nós parece fraco. Não se escandalize com isso, mas muitas pessoas estão olhando, muitas vezes achando que serve a um Deus que não fala, um Deus que se cala, um Deus que não movimenta, um Deus que não faz milagres. Muitas vezes nós achamos que estamos servindo a um Deus que é morto, um Deus que não ouve as nossas orações, um Deus que levou um parente meu da enfermidade e não o curou. Muitas vezes nós julgamos e estamos incrédulos porque nós achamos que Deus tirou o meu filho, a minha filha. Por que o Senhor permitiu que o meu pai fosse morto, ou que a minha esposa fosse embora, ou meu esposo fosse embora? Por que Deus permitiu que a minha empresa quebrasse, fechasse? Por que Deus permitiu que o meu filho se perdesse? Nós muitas vezes estamos incrédulos porque as situações ao nosso redor não nos mostram um milagre de Deus, não nos mostram uma saída, não vemos o agir de Deus e por isso o nosso coração está incrédulo. Mas saiba de uma coisa: Ele morreu por mim e por você, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não foi assassinado, não mataram, mas Ele foi entregue, Ele se entregou para que ao terceiro dia você pudesse então ver o milagre dele. Eu quero ler com você em João capítulo 10, versículo 17 ao 18, diz assim: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. O Senhor Jesus entregou. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Queridos, eu sei que muitas vezes nós esperamos no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Sabemos que Jesus se entregou. Sabemos que quando Ele se entregou, acabei de mencionar que os discípulos entraram em crise. E muitas vezes nós somos dados, nós somos entregues a nós mesmos, por nossas atitudes e por nossas decisões. É isso mesmo. Muitas situações que nós passamos é por causa das nossas decisões. E quando nós decidimos algo, então nós vivemos algo que muitas vezes nós não entendemos. Mas eu quero alegrar o seu coração, que tudo é propósito de Deus. Nós sabemos que Deus nos levantou para que nós tivéssemos experiências com Ele. E se essa experiência for através de uma boa decisão, de uma decisão correta, ou uma decisão ruim, não importa, a experiência com o Senhor vai acontecer. Ele preparou todas as coisas, mesmo que você tenha olhado para trás. Olhe para trás e veja que tudo que aconteceu de errado foi um propósito de Deus para te trazer até onde você está hoje.
tudo o que aconteceu, todas as decisões erradas que você tomou, você poderia dizer: eu tomaria uma decisão diferente no dia de hoje. Não, já passou, você já decidiu. A partir de hoje, Deus está moldando você e levando você. Você foi dado as suas decisões. Você tomou decisões e você não entendia o que estava acontecendo. Nós não conseguíamos entender. Tantas coisas eu decidi de maneira errada. Tantas coisas eu me dei a um problema que eu não precisaria, talvez, tomar se eu tomasse uma outra decisão. Tantas vezes eu tomei esse caminho, mas quando eu olho nos dias de hoje, as decisões que eu tomei não poderiam ser diferentes. O Senhor me levou e me leva e tem trazido ao propósito dele. E assim, olhe para trás e veja tudo o que aconteceu com você. Onde você está hoje é propósito de Deus. É muito fácil nós olharmos quando tudo está acontecendo e quando vemos Deus trabalhando. Mas quando não vemos Deus trabalhando, é difícil acreditar. Mas hoje o Senhor quer que você volte a acreditar e que você saiba, independente se Ele está dando sinais ou não, Ele está trabalhando na sua história. E toda a sua história que está sendo construída está sendo um propósito de Deus. Olhe para tudo que aconteceu, veja. Tudo foi um propósito de Deus na sua vida. Ele está levando você para o propósito dele. Assim como os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, quando Jesus disse na ceia para eles que quem não comesse da carne, não bebesse do sangue, muitos deles foram embora. Os 70 foram embora e ficaram 12. Então Jesus olhou para ele: e vocês também vão embora? Então Pedro, na revelação do Espírito, disse: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde irá você, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Nós estamos celebrando a Páscoa. Talvez você não tenha entendido o que aconteceu ao decorrer da sua vida até hoje, mas Deus está falando com você. Tudo que aconteceu, seja bom ou seja ruim aos seus olhos, é propósito de Deus para que você estivesse hoje. Então, entendendo a mensagem, ouvindo aquilo que Ele tem para você, e o que o Senhor está querendo dizer para você é que Ele te ama, que há um amor de Deus. E sabe como você vai conseguir sentir esse amor de Deus na sua vida? Abrindo o seu coração a Ele, deixando que o Senhor entre e faça morada no seu coração. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Nós queremos julgar as atitudes, nós queremos julgar o que acontece na nossa vida, nós queremos julgar as pessoas ao nosso redor, mas, querido, nada foge do controle das mãos do Senhor. Tudo entra no propósito, seja bom, seja ruim. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós vivemos o propósito de Deus e nós podemos sentir o amor de Deus na nossa vida. Saiba que nós conhecemos o amor de Deus através das pessoas. E hoje eu estou entrando na sua casa através dessa mensagem, para levar a mensagem de amor. Então o Senhor hoje está me usando para levar o amor dEle, dizendo: filho, tudo que você passou, eu vi, não foi fácil, não foi simples, não foi fácil de você entender, mas eu deixei que meu filho se doasse. Eu vi o meu filho sofrer para um propósito. Eu vi o meu filho morrer. Eu vi o meu filho ser castigado para um propósito. Então você que sofreu tudo que você sofreu na sua vida, talvez você tenha uma história de sofrimento. Hoje Deus quer mudar a sua história, quer que você entenda que foi um propósito para que nesse momento você abrisse o coração para Ele, e então você sentisse o amor dEle, então você deixasse que Jesus entrasse no seu coração, para que Ele pudesse fazer morada, não para você se afastar, não para você ficar incrédulo,
Querido, ao contrário, para que você abrisse o coração e vivesse algo novo no Senhor, você precisa resgatar, você precisa trazer a chama novamente do amor de Deus. Se você se perdeu ao longo do caminho, você precisa acender essa chama novamente. Você precisa abrir novamente o coração e reconhecer: Senhor, eu fiquei incrédulo porque eu não vi o teu mover, mas hoje eu entendo que tudo que eu passei, tudo que eu vivi foi um propósito teu. Tudo que eu vivi e passei foi um propósito de Deus, para que Deus estivesse ainda mais próximo de mim. Abra o seu coração, não impute a Deus a culpa a qual Ele não é culpado. Não deixe o seu coração incrédulo daquilo que você talvez acha e julga que é bom para você. Só Deus sabe, só Deus conhece o nosso coração e sabe de que forma Ele vai trabalhar e sabe para onde e como Ele vai te levar. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Deus não poderia fazer diferente? Deus não poderia agir no seu infinito poder e misericórdia e salvar toda a humanidade? Mas olha, Jesus se entregou, teve que haver derramamento de sangue. Talvez você não entende, talvez você ainda está com o coração endurecido. Eu derramei meu sangue, a minha história é muito triste, eu fui abandonado pelo meu pai, fui abandonado pela minha mãe, ninguém me aceitou. Tem pessoas que têm me procurado e aberto o coração assim comigo nesses dias, nessa semana, falado: pastor, a minha mãe me teve e entregou para minha avó, o meu pai nem conheci, não sei quem é até hoje, mas hoje eu me sinto amado. Sabe por quem? Pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, e isso é uma obra que só Ele pode fazer. Então teve derramamento de sangue para que nós tivéssemos salvação. E talvez, querido, teve derramamento de sangue, muitas tristezas que você passou, muitas coisas erradas que aconteceram na sua vida, mas tudo isso aconteceu para que nesse dia você fosse tocado. Talvez você não abriria o coração se fosse em outro momento, mas num momento como esse, eu acredito que Deus está trabalhando no seu coração. Então é importante que você abra o seu coração a Ele e deixe Ele entrar, porque toda a sua história foi um propósito para que você estivesse hoje abrindo o coração para Ele e voltando para Ele, se for o caso. Em nome de Jesus, eu quero ler com você João 1:29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Hoje é o dia em que Jesus ressuscitou. A celebração da Páscoa é a ressurreição de Cristo, é o amor de Cristo para a humanidade. Hoje é o dia em que o Senhor separou para que você retornasse à casa dele, para que você se prostrasse diante dele novamente, para que você então abrisse o coração para ele e dissesse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, onde você estiver, eu quero que você nesse momento faça uma oração comigo de entrega. Coloque a mão no seu coração e vamos orar juntamente, e abra o teu coração ao Senhor. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu me entrego ao Senhor nesse momento. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre, faça uma limpeza geral, faça morada, e eu, em nome de Jesus, reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, coloca o amor no meu coração que esse pastor está falando. Coloca, Senhor, o amor na minha família.
coloca e resgata a minha fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu sei que Deus, Ele trabalha de maneira, muitas vezes, que nós não entendemos. Mas saiba, não é porque você e eu não estamos vendo que quer dizer que Deus não está trabalhando. Quero ler mais um versículo com você em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você que acabou de aceitar Jesus e quer um contato nosso, quer falar conosco, escreva aí no chat, mande-nos uma mensagem, um direct no Instagram, se for o caso. Instagram é lagoinha.piracicaba, e venha, em nome de Jesus, fazer parte dessa família. Em nome de Jesus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 9, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Eu creio que Deus purificou você do seu pecado. Então, se arrependa. Todos os dias abra o seu coração para que Deus fale e transforme a cada dia a sua vida, em nome de Jesus. Querido, nesse momento, você que agora já faz parte do corpo de Cristo, ou que retornou, ao corpo de Cristo aí, se reconciliou com o Senhor, eu gostaria de ministrar a Santa Ceia ao seu coração, que você participasse conosco, Eu sempre costumo dizer, não deixe de tomar a ceia por causa do pecado, mas deixe o pecado para tomar a ceia. A Santa Ceia é o momento em que nós lembramos a volta de Cristo, é o momento em que nós lembramos o que Ele fez, e não há um dia melhor do que a Páscoa para se lembrar de Cristo. Você que tem a sua ceia, o seu suco de uva na sua casa, o seu pão, então tome nas suas mãos o pão e o suco de uva nesse momento, para que nós oremos junto. Eu não tenho, pastor, o suco de uva. Não tem problema. Pegue um copo de água, pegue um suco que você tenha, e nós vamos orar a Deus para que você participe junto conosco desse momento de comunhão. Ok? A palavra do Senhor diz: e comendo com eles, em Coríntios capítulo 11, versículo 26, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, após comer do pão, pegou o cálice, dando graças, deu a todos eles para que bebessem, e disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é por muitos derramado. Pai, aqui está simbolicamente o teu corpo e o teu sangue. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento em que lembramos da sua ressurreição. O Senhor vive e reina para todo sempre. Nós lembramos da sua volta e lembramos daquilo que o Senhor já fez para a nossa vida. Nós consagramos esses elementos e queremos participar em memória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pegue o seu pão, vamos participar. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo mais uma vez: esse é o meu sangue, que é derramado por muitos. Vamos cear. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor tem renovado sobre nós a tua palavra, tem renovado sobre nós o teu amor, e tem renovado em nós, Senhor, o teu Espírito. Nós nos entregamos ao Senhor,
Nós louvamos ao teu nome. Nós agradecemos porque o Senhor é bom e tem ouvido a nossa oração. Nós deixamos, Pai, de viver os nossos desejos para viver a tua palavra, viver no teu reino, viver com o Senhor. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor se entregou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu que voltaria e nós cremos e temos fé e aguardamos esse dia ansiosamente. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus a todos os lares. Seja o nome do Senhor glorificado na autoridade do nome do Senhor. Amém? Feliz Páscoa, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua cidade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do doce, amado e eterno Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Você que acredita, diga um amém. Deus abençoe.